Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu sou a Cami Santos, fundadora e diretora criativa aqui da Seja CEO, e hoje eu trouxe algumas dicas de como você pode aumentar as visualizações dos seus stories. Mas antes, claro, eu vou te convidar para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo sobre estratégias de marketing, viagens e empreendedorismo feminino. Eu tava enrolando um tempão para gravar esse vídeo, mas eu vou aproveitar a deixa que essa semana meus stories alcançou a impressionante marca de 6.000 visualizações. 6.000 pessoas visualizaram e comentaram, interagiram com os meus stories e por isso eu decidi tirar esse vídeo do papel. Bom, comparando com o número de seguidores que eu tenho, né, que é mais ou menos uns 50 mil, 6.000 visualizações não é nada, é bem pouco, né? Só que, se a gente for parar para pensar no quanto o Instagram ele dificulta a entrega do nosso conteúdo, 6.000 pessoas visualizando os meus stories é um número bastante significativo. Eu vou reunir aqui nesse vídeo as técnicas que me ajudaram a alcançar essa marca impressionante de 6.000 visualizações nos stories. Bom, a primeira dica que eu tenho para te dar é o seguinte: comece sempre o seu dia fazendo uma enquete. Você tem que pensar o seguinte: o Instagram ele tem um monte de pessoas, um monte de usuários que estão postando diariamente. Tem muito conteúdo sendo postado, publicado por segundo. Então, ele vai precisar selecionar os melhores ou os que tiverem melhor performance, né, que tiverem mais interação para distribuir entre os usuários, vamos dizer assim. Então, para você fazer com que o Instagram entenda que o seu conteúdo é um conteúdo relevante que merece ser mostrado, você precisa fazer com que ele tenha bastante interação. E quando você começa o seu dia com uma enquete, você não só está mostrando o seu conteúdo para uma pessoa, como você está pedindo que ela interaja. E ela, às vezes, comenta na DM, manda um direct, ela vota na enquete, né? As pessoas se sentem impulsionadas a voltarem nas enquetes. Então, isso é muito importante para que o Instagram entenda que o seu perfil é um perfil relevante e que tem bastante interação. A segunda dica que eu tenho para dar aqui para você aumentar as visualizações de seus stories é o seguinte: utilize os stickers de localização e hashtag. Poucas pessoas utilizam as hashtags nos stories, mas elas podem te ajudar a alcançar novas pessoas. Quando eu tinha um perfil só de viagem, a gente utilizava muito a hashtag Wanderlust, que é uma hashtag muito popular no nicho de viagem. E a partir dessa hashtag, nos primeiros minutos, os nossos stories já batiam quase 1.000 visualizações. Então, era uma nova forma de mostrar o nosso conteúdo, né, para outras pessoas, atrair novos seguidores até o nosso perfil e fazer também com que o Instagram entenda, com que o algoritmo entenda que o nosso conteúdo precisa ser mostrado para a nossa base, já que tem muita gente interessada nele. Isso também acontece com o sticker de localização. Às vezes, quando você coloca Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Paris, o lugar que você estiver, as pessoas que estão pesquisando conteúdos dentro daquela localização vão encontrar o seu material, o seu post, e aí vão interagir com a sua publicação e, de repente, podem vir até se tornar novos seguidores. Então, é muito importante você utilizar os stickers. Eu estou olhando aqui para baixo porque eu estou com a minha colinha para não esquecer, porque eu anotei alguns tópicos. A terceira dica que eu tenho para dar é o seguinte: fale nos stories sobre assuntos polêmicos. Pois é, eu já dei essa dica aqui inúmeras vezes, não só para os stories, como também para o feed. Trazer assuntos atuais e polêmicos fazem com que as pessoas se sintam impulsionadas a interagir, sabe? Aquela fofoca do momento, que todo mundo comentando. Pois então, essa semana os meus stories bateram 6.000 visualizações justamente porque eu estava comentando sobre uma fofoca, vamos dizer assim, do BBB, que é o assunto do momento. Todo mundo só fala disso. Então, é muito importante que você traga assuntos relacionados ao seu nicho e também comente assuntos relacionados no ambiente macro, né? Política, novela, Big Brother, reality show, enfim. Esse tipo de assunto normalmente gera muito engajamento. Bom, a quarta dica é a seguinte: legende os seus vídeos. Muitas pessoas assistem aos stories no metrô, no ônibus ou enquanto estão no trabalho, por exemplo. E elas não podem ouvir de primeira, ou elas têm medo, né, de aumentar o volume e ser uma coisa estrondosa, assim, porque às vezes é. E aí, quando você legenda, você estimula a pessoa a continuar assistindo a sequência de stories e você consegue contextualizar, mesmo que não tenha som. Então, é muito importante que você legende os seus stories para que a pessoa que esteja assistindo sem poder ouvir consiga também entender do que você está falando.
e de repente essa pessoa fica curiosa e aumenta o som ou depois volta nos seus stories para ver o que era que você estava falando. A quinta dica é a mais legal de todas. Você precisa responder todas as interações. Para de ficar fazendo o famoso no Instagram e responde todo mundo. Poxa, as pessoas estão tirando um tempinho para interagir com o teu conteúdo. Não é isso que você quer, afinal? Fazer com que as pessoas interajam com seus conteúdos? Se não for por isso, por que você está postando, então? Então, responda a todo mundo. Nem que seja um coraçãozinho, nem que seja curtindo a publicação, manda um áudio, manda um vídeo. Traga respostas genuínas, interage genuinamente com o teu público, porque isso vai fazer com que eles se sintam engajados com o teu conteúdo e principalmente com que eles se sintam importantes. Então eles sempre vão voltar para comentar nos teus stories e nas tuas publicações, porque você é uma pessoa acessível, você é uma pessoa que responde. Bom, uma outra dica que é bem parecida com a quarta é a seguinte: enumere os seus stories. Essa dica é muito legal porque ela consegue fazer com que as pessoas fiquem mais tempo assistindo ao que você está publicando. Você consegue reter a atenção das pessoas. Porque quando você está lá, você colocou 10 stories, uma sequência de 10 stories, aí você botou lá 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10. As pessoas, elas querem entender, porque ninguém quer pegar um assunto pela metade ou ninguém quer assistir, começar a assistir uma coisa e não terminar. Então, quando você enumera, você faz com que as pessoas sigam, né, uma linha de raciocínio, primeiro de tudo, e depois com que elas, fiquem presas ali dentro do seu vídeo. A sétima dica é muito legal também, eu adoro assistir stories que contêm essa dica, que é a seguinte: conte uma história. E aí é muito legal quando você, por exemplo, começa o seu dia com uma enquete, uma pergunta aleatória, e aí depois você vem contextualizando aquela pergunta, você vem trazendo uma história do porquê que você está fazendo aquela pergunta. E aí logo em seguida você já joga uma caixinha de perguntas, e isso vai fazer com que as pessoas interajam muito mais com os seus conteúdos e respondam às suas caixinhas de perguntas. A oitava dica é o seguinte: utilize o feed para impulsionar os seus stories. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso, mas isso ainda não é tão popular quanto deveria ser. Quando você coloca lá no seu feed uma fotinha ou bota lá na legenda, galera, liberei nos stories um assunto sobre isso e isso aquilo, liberei nos stories, blá, 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 blá. As pessoas, elas veem o seu feed e elas correm para assistir o que tá no stories. É automático, sério. Testem, porque essa vale a pena. Eu já testei e sempre funciona muito bem. A nona dica é o seguinte: publique em um intervalo de tempo. E aí, quando eu tô falando aqui no intervalo de tempo, vamos ressignificar isso aqui. Muitas pessoas falam assim: você tem que publicar às 9, meio-dia, às 6 da noite e 9 da noite, né? Para as pessoas irem recebendo aos poucos o teu conteúdo e para que o Instagram também entenda que ele vai entregando no decorrer do dia. Mas uma coisa que tem funcionado muito para mim é, às vezes, ficar pelo menos um dia sem postar. E aí, quando eu posto, logo no dia seguinte, 10 minutos de publicação já tem 100, 200 visualizações, 300 pessoas visualizando os meus stories. E às vezes, quando eu publico vários ao longo do dia, né, com esse intervalo de tempo, às vezes 100 pessoas visualizam. Então é muito bacana você, de repente, dar esse tempo para esfriar e depois você vem com um boom assim de conteúdo, porque você consegue trazer pílulas, né, mais inteligentes de conteúdo. Você não precisa postar todos os dias. E eu sei que essa é uma dica que os gurus adoram dizer, né? Poste todos os dias. Mas não precisa necessariamente, porque fazendo isso você vai entregar muito melhor o seu conteúdo, vai distribuir ele muito melhor na plataforma. A 10ª dica é o seguinte: utilize os stories de menção. Quando você menciona uma conta, principalmente uma conta famosa, e essa conta te reposta, as pessoas, os visualizadores, né, dessa conta, acabam sentindo interesse de conhecer você, de conhecer o teu perfil. Então, essa também pode ser uma forma de trazer novas pessoas até o seu perfil e transformá-los em novos seguidores. E por último, mas não menos importante, gere expectativa. Eu pude comprovar isso. Antes de eu lançar desse último mês, né, em janeiro, na verdade, eu fiquei fazendo vários stories dizendo: vem aí, dia tal, não sei o que, save the date, essas coisas. E quando foi chegando mais perto da data, eu percebi que quanto mais eu fazia isso, mais as pessoas interagiam. Mais eles diziam: Cami, eu quero saber, me conta, eu tô curiosa, etc. Então, gerar expectativa é muito bacana para você aumentar as visualizações dos seus stories, porque as pessoas vão ficar esperando por aquilo.
Eu perguntei lá no Instagram, se você ainda não me segue, ó, segue aqui, @sejaceo, quais eram as dúvidas, né, dos seguidores a respeito dos stories. E a Itmalia Paper mandou pra gente: não sei como fazer stories atrativos para papelaria. Cara, papelaria é um dos nichos que é mais tranquilo de fazer esse tipo de stories, porque você pode fazer trazendo, né, usando efetivamente os produtos que você vende. Então, eu gosto muito de assistir stories de papelaria, por exemplo, quando eles colocam, sei lá, tô aqui fazendo o planejamento mensal, tô aqui numa reunião fazendo anotação na minha agenda. E tudo isso você vai fazendo utilizando os seus produtos. Estou aqui, por exemplo, embalando o produto, o pedido de uma pessoa. E aí você vai lá colocando, bota na caixinha, mostra o unboxing, como é que a pessoa vai receber. Então, dá para você diversificar o tipo de conteúdo que você faz de uma maneira muito natural. E como fazendo isso? Fazendo as coisas que você faz no dia a dia, por exemplo, participando das reuniões, fazendo os seus planejamentos, fazendo análise de dados, enfim. Mas tudo utilizando os seus materiais, os materiais que você vende. Então, as suas agendas, as suas canetas, os seus blocos de anotação, seus marcadores. Você pode fazer também, de repente, eu gosto muito também de quem faz lettering, sabe? E aí as pessoas vão usando aquelas canetas divertidas, aquelas canetas bonitas, e vai transformando uma coisa em branco em algo muito criativo, em algo muito colorido, muito bonito. Então, eu acho que a dica que eu daria para você é: mostre o seu cotidiano, mostre os bastidores por trás do seu negócio, como é que é o seu dia, efetivamente, utilizando os seus produtos. Além disso, eu sugeriria também que você seguisse outras papelarias, né? Faz uma lista das papelarias mais criativas que você acha e analisa o que elas estão postando nos stories, o que elas estão fazendo, para você poder reproduzir as coisas que funcionam dentro do seu próprio negócio. Já a Leca perguntou: como fazer para ficar atrativo para que a pessoa não pule os stories, ou seja, não passe para a próxima conta? Bom, utilizando todas essas dicas que eu já dei aqui, eu acho que vai fazer com que as pessoas queiram interagir com o seu conteúdo. Então, utiliza as enquetes, contextualiza do porquê que você está fazendo aquela pergunta, traz assuntos polêmicos. Isso vai fazer, e é assim, mesclando, tá, pessoal? Né? Tipo, colocar um monte de stories até que a bolinha fique quase que imperceptível. Tem gente que faz isso o tempo inteiro, mas eu vejo contas muito grandes fazendo isso. Mas tudo bem, essas contas têm tipo 1 milhão de visualizações. Agora, você que tem pouquinhos seguidores, você que está começando agora, faz isso. Publica com intervalos de tempo, fica um dia sem postar, posta no dia seguinte, começa o dia com enquetes, começa o dia contextualizando aquela enquete, mostra os seus bastidores, mostra o local que você trabalha. Uma coisa que eu vi que eu achei muito legal esses dias no Instagram, uma dica, né, que eu vi uma menina dando, agora não me lembro quem foi que falou isso. Mas falaram o seguinte: mostre o seu ambiente e mude de ambiente de vez em quando, porque isso dá uma sensação de movimento, dá uma sensação de novidade e faz com que as pessoas se sintam interessadas. De tipo, você gravava nesse lugar, agora você está gravando em outro? Por quê? O que está acontecendo? Como assim? Me conta essa novidade. Então, isso é importante para você trazer mais novidade, né? Fazer com que os seus stories eles não sejam estáticos, porque no final é isso que as pessoas querem. Os stories eles são muito rápidos, as pessoas querem acompanhar o dia a dia, os bastidores, o por trás das câmeras, tudo aquilo que não vai editado, sabe? Porque pro feed você edita, você faz aquilo bem específico. Agora nos stories não, nos stories dá para ser mais bagaceiro, entendeu? Bom, essas foram as dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários quais dessas dicas você já utiliza no seu perfil ou quais você pretende testar. Se você ficou com alguma dúvida, deixe um comentário aqui também que eu respondo assim que possível. Um beijo, tchau, tchau.